Bom dia, lembrando sempre que a alegria do Senhor é a nossa força. Estamos concluindo mensagens especiais nesta semana sobre a Igreja de Cristo, sobre esse momento pós-eleição para reflexão, oração e paz em nossos corações como crentes em Jesus Cristo. A Igreja de Cristo, querido e querida que me ouvem, tem enfrentado muitas lutas e batalhas intensas desde que o Senhor Jesus Cristo se elevou diante dos apóstolos ali em Jerusalém e deixou com eles esse mandamento: ide pregai o Evangelho a toda criatura, porque eis que eu estou com vocês até a consumação dos séculos. A igreja enfrentou a perseguição no Império Romano. A igreja enfrentou toda aquela situação de idolatria, tornando-se um poder aliado ao poder político, aos reis, aos governadores, aos que dominavam o mundo durante toda a Idade Média. A igreja sofreu a corrupção de se vender ao dinheiro, de se vender àqueles senhores feudais. A igreja criou ali uma casta sacerdotal e basta você estudar tudo que foi o período da Igreja de Roma para você ver tudo aquilo que aconteceu. Mas sempre houve um remanescente. Em toda a história desta trajetória da igreja, um grupo permaneceu fiel, como aliás a palavra de Deus sempre mostra, mesmo na história de Israel, que havia aquele grupo fiel ao Senhor, como Deus disse para Elias naquele momento lá, há 7.000 que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. A igreja atravessou as duas grandes guerras do século passado. A Igreja de Cristo sobreviveu ao Holocausto, levantou-se no meio de uma Europa destruída e revelou de novo a sua capacidade, não dela própria, mas o poder do Espírito Santo, conduzindo o seu povo até o tempo que nós estamos atravessando agora, olhando com esperança para o dia da volta gloriosa de Jesus. Algumas coisas que é preciso deixar a palavra de Deus falar antes de mais nada. Primeiro, a igreja jamais negocia a verdade de Deus. 1 Timóteo 3,15, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e baluarte da verdade. É a fortaleza que mantém a verdade e luta pela verdade e entrega sua própria vida pela verdade de Deus. Em 1 Coríntios 10:32, a palavra nos diz: não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. 2 Coríntios 8:21, pois o que nos preocupa, diz o apóstolo dos gentios, é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Nós não podemos temer os homens. Nós não podemos temer os governos despóticos e perseguidores, como acontece hoje com a igreja perseguida, no tempo, na geração, no mundo de agora, onde nós vivemos. Sabe por quê? O poder da igreja não vem dos homens. O poder da igreja não está baseado em que o líder, presidente do país, seja favorável à igreja
e quem sabe a apoie. Isso pode acontecer, mas nós não podemos confiar e descansar nisso jamais. Mateus 6,13, Jesus nos ensinando a oração, ele diz que não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Em Romanos 1,16, o apóstolo dos gentios diz: pois não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em Efésios 1, 19 a 21, o apóstolo declara: o Espírito Santo registrou para nós. E qual a suprema grandeza do seu poder para com nós os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o de entre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no século vindouro. Meu irmão, minha irmã, querido, querida, ouvintes da palavra de Deus, nós estamos firmados nessa palavra eterna e ela nos garante que a igreja é totalmente vitoriosa em Cristo, não no poder humano, não no governo dos homens, não nas leis favoráveis ou desfavoráveis do país, mas a igreja é vitoriosa em Cristo. Efésios 5,32, o apóstolo, trazendo um ensino sobre o lar, a família cristã, ele diz: grande esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Apocalipse, o livro da revelação final de todas as coisas, nós temos várias referências ao anjo da igreja, trazidas pelo Senhor Todo-Poderoso. Por exemplo, em Apocalipse 2:1, ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Aleluia, glória a Deus. O Senhor da igreja anda no meio dos candeeiros, que são a igreja, para manter a sua chama. Ele edifica a sua igreja. A sua palavra foi muito clara: eu edificarei a igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E essa é uma palavra não de defesa e de recuo, mas de ataque. É a igreja que vai às portas do inferno com a pregação poderosa da palavra de Deus, do evangelho que liberta o cativo e o oprimido por Satanás, do evangelho que restaura e levanta o caído, do evangelho que traz perdão para os nossos pecados e muda a história de homens e mulheres quando se encontram com o Senhor Jesus. Mas há uma palavra muito preciosa em Lucas 12:32, quando o Senhor Jesus fala assim: não temas, ó pequeno rebanho, porque ao vosso Pai agradou dar o reino a vocês. Amados e amadas, não nos esqueçamos. Vamos ser crentes da Bíblia. Vamos abrir o Novo Testamento e o Velho Testamento também, a Bíblia como um todo, mas no Novo Testamento vamos aprender com Jesus. Faça uma leitura cuidadosa, olhando sempre para o exemplo de Jesus, para aquilo que ele ensinou. Preste atenção com todos os detalhes na parábola do semeador, na semente que cai entre os espinhos, que cai à beira do caminho, que cai num solo pedregoso. Vejam ali que Jesus deixa muito claro os prazeres, os desejos deste mundo, a vida agitada e corrida atrás de tantas coisas
tem nos afastado e impedido o crescimento gracioso da semente do Evangelho no nosso coração. Os prazeres da vida, o chamado das diversões do mundo, os descaminhos distantes da palavra de Deus e do ensino de Jesus tem feito muitos caírem. Ao encerrar estas mensagens sobre a igreja, não se esqueça, não é aquilo que o homem está falando, é o que a palavra de Deus está dizendo. Os tempos são maus e eles se tornarão piores à medida em que avançamos para o momento que Jesus falou em Mateus 24, quando vier o Filho do Homem e todos os seus anjos com ele em muita glória, então ele se assentará no trono da sua glória para julgar os homens e as suas escolhas. Não deixemos que o nosso coração seja azedado, inquietado e amargurado por essas questões políticas tão em efervescência nesses dias. Descansemos no Senhor. Entendamos que o nosso Deus é Deus fiel sobre todas as coisas. Dobremos os nossos joelhos, oremos por nós mesmos, pela nossa família, pelo nosso bairro, pela nossa cidade, pela nossa nação, mas pelas nações do mundo, porque nós somos cristãos e fazemos parte da igreja invisível que está espalhada em toda a terra, na China, na Índia, no Nepal, no Japão, em todos os lugares desse mundo. E juntos com esse povo, vamos clamar e dizer: Maranata, 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 vem, Senhor Jesus.